Falando sobre funk, vocês sabiam que funk é um dos ritmos que mais tocam no ouvido da galera aqui no Brasil? Cada vez mais as pessoas querem acompanhar o que está rolando de novidade nesse universo. Isso segundo dados do Spotify. A gente vai ver os dados na tela agora. Olha lá, depois das playlists Top Brasil e Esquenta Sertanejo, a lista Funk Hits bateu a marca de 4 milhões de seguidores. É a terceira do Spotify a atingir esse número, a primeira do funk. A Funk Hits foi lançada em 2017, tem 50 músicas. Toda semana o Spotify atualiza ali a lista com as novidades e a galera tá querendo novidade o tempo inteiro. Agora, como o funk se tornou um fenômeno musical, antes da gente cravar essa resposta, a gente tem que entender o que tem por trás do funk. Esse é o objeto de estudo do Thiagson. Ele é professor de música, pesquisador da USP, olha só. O funk é, sobretudo, um fenômeno sonoro. O funk é música. E como toda música é produzida por alguma sociedade, as músicas representam, elas trazem a marca das sociedades que a produziram. Da mesma maneira que se a gente quiser entender a obra de Mozart, a gente precisa falar da aristocracia, do sistema social e político daquela época. E através do funk a gente pode ver que a cultura da favela, ela contraria os valores vigentes do que deve ser o corpo, do que deve ser as relações humanas, do que deve ser... Eu adoro quando o funk contraria a ideia do que deve ser a família tradicional brasileira. O funk também contraria a ideia de infância. E o funk ele é mais do que música. Ele é uma estética, uma visão de mundo, ele é uma forma de ser no mundo, ele é uma forma de se vestir. E a gente consegue perceber tudo que ele representa. Ele é uma dança também, através da sua música, condensado ali na sua musicalidade. O funk é uma cultura legítima, como todas as outras manifestações artísticas. O funk também é arte. A gente precisa encarar ele, a gente precisa entender o funk nessa perspectiva e com menos preconceito. O preconceito atrapalha sempre tanto a percepção estética quanto o equilíbrio do julgamento. Quando alguns disseram que Bach ficou vulgar com a cantata Café, o que Mozart na ópera Così fan tutte também tinha que estrear em outro lugar porque era muito popular, em todas as épocas as pessoas estão tentando formar uma cultura alta separada das outras culturas. Isso é uma bobagem completa, né? E nós temos que lembrar sempre que no caso da crítica ao funk, ela disfarça questões muito mais graves da realidade brasileira e da nossa sociedade. O Thiagson, ele fala muito sobre funk, eu li algumas entrevistas que ele deu, a gente vai ver mais vídeos dele aqui ao longo do programa, e ele fala ali, né, que as músicas representam, trazem a marca da sociedade que as produziram. É identidade para muita gente, né, Condzilla? E ele também, eu lendo algumas entrevistas dele, ele fala da importância que tem até para a ascensão social dessas pessoas, para evitar que essas pessoas sigam por caminhos, digamos, piores, assim. Perfeito. Então é importante também. Eu gosto de sempre brincar que existem vários sabores de funk, existem vários discursos. O funk a gente vem trabalhando para que ele se torne cada vez mais um movimento musical e não apenas um gênero, né? E temos aí, por exemplo, o caso da Cardi B, que homenageou o funk, mas a J.Lo, por exemplo, ela gravou um funk há uns 2 anos atrás. Então, assim como o hip hop, assim como o rock and roll, que nasceu num território e conseguiu expandir para todo mundo, estamos nesse movimento aqui com o funk também. Eu tenho ouvido bastante coisa de funk francês também que eu acho incrível. Posso mandar a playlist para vocês? Eu quero. Nossa, eu quero! E sabe, Mário, eu acho que isso que você fala de apresentar caminhos, alternativas, é muito importante, porque não é só o cantor de funk que se apresenta ali de maneira representativa como uma possibilidade de ascensão para as pessoas que vêm do mesmo local que aquela pessoa. Mas são as pessoas que trabalham com esse profissional. Então tem toda uma cadeia. E além disso, a gente precisa pensar em disponibilização da cultura, porque a gente vê muitas críticas feitas aos bailes funk que a gente conhece, sabe, que acontecem nas periferias. E aqui eu não estou falando que a gente não possa fazer críticas pontuais relacionadas ao silêncio para os outros moradores. Enfim, a gente pode discutir esse assunto, mas a gente tem que discutir com a disposição necessária para a gente considerar, por exemplo, que não existem outras alternativas de acesso à cultura. O que se oferece para essa população? Qual é a alternativa? Que outra festa? Você está dizendo, a gente não vai fazer o baile funk na comunidade, então o que você pode fazer, e aqui, lógico, fora da época de pandemia, você pode fazer é comprar um ingresso para frequentar a casa de shows de um artista internacional. Como comprar ingresso, gente? Como que vai no festival?
Então, vamos discutir? Vamos discutir. Vamos pontuar os pontos positivos e negativos? É claro que sim, mas com disposição para a gente entender o que é falha do poder público em garantir a essas pessoas acesso à cultura. Essa semana eu vi uma notícia que eu achei super curiosa, que liberaram você buscar comida a pé no restaurante. Então, antes você só podia buscar de carro. Quem que está tomando essas decisões, né? Então, é como você falou, quem tá festival tomando essas internacional decisões para é quem tem comprar carro. o ingresso, beleza, pode. A festa na rua, na comunidade, sem um apoio do Estado, sem utilizar, por exemplo, um equipamento público para realizar Exato. essas festas, né? Lembrando que São Paulo aí a grande São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes. Como que a gente vai usar apenas um equipamento público para realizar todas essas festas? Então a gente tem que pensar em todo, não apenas o município, né, mas o estado, o Brasil inteiro. Exatamente. E quando você diz quem que está tomando essas decisões que consideram que as pessoas só podem buscar comida de carro, justamente as pessoas que têm carro. Os nossos espaços de poder são ocupados por pessoas que não vêm da periferia. A gente fala isso aqui no Tonight, eu repito, Em todo até assunto, cansar. né? Eu sou sempre muito repetitiva. A gente precisa que os espaços de poder, de decisão política no Brasil, sejam ocupados por pessoas que vêm de diferentes espaços do nosso país que é tão desigual, porque senão a gente não vai ter uma visão sobre a realidade. Provavelmente essas pessoas gostam do seu jazz melódico e progressivo e não leram a história social do jazz do Hobsbawm, que mostra que o jazz, no início, associado a negros de Nova Orleans, era tido como música marginal, com muita insinuação sexual, e o jazz tinha, suas letras eram fortemente de insinuação sexual, como no Brasil o machixe, um dia, e outras expressões musicais. Então, essa pessoa que hoje ouve seu jazz com cello e piano tomando seu uísque, não entende que um dia o jazz foi funk. Não entende Meu que mundo caiu para a pessoa que está a ouvindo. gourmetização do jazz é bem posterior a essa força popular dos grandes centros de jazz, Nova Orleans, Chicago e Nova York, e depois também o Brasil, né? Então é isso, é entender o dinamismo da cultura e parar de ficar construindo uma torre imaginária de conhecimento e de pureza.